Já parou para pensar no nosso celular, no carro, na estrutura de um prédio? Quase tudo que a gente vê no mundo moderno depende de peças de metal, sabe? Peças que foram moldadas com uma precisão assim absurda. Mas como que um bloco bruto de metal vira algo tão complexo e tão exato? Ok, vamos entender isso. A gente parte de um bloco como este aqui, de metal maciço. Como que isso se transforma numa peça cheia de degraus, com ângulos perfeitos, ranhuras certinhas? Parece até mágica, mas é pura engenharia. A pergunta central é essa. Então, a resposta para isso está numa das máquinas ferramentas mais importantes já inventadas. É, de verdade, uma das bases de toda a indústria moderna. E aqui está ela, a fresadora. Nas oficinas, o pessoal costuma chamar ela com muito carinho de a rainha. E olha, tem um bom motivo para isso. A versatilidade e a precisão dela são lendárias. E a história dessa máquina simplesmente moldou a indústria que a gente conhece hoje. A tecnologia, claro, evoluiu demais. Das manivelas manuais lá no começo até a inteligência artificial de hoje, como dá para ver nessa linha do tempo. Mas o mais incrível de tudo é que o princípio básico do fresamento, que é uma ferramenta girando e tirando material, continua exatamente o mesmo há mais de 200 anos. E para a gente entender o que faz a fresadora ser tão única, vamos comparar rapidinho com o primo dela, o torno. No torno é a peça que gira, na fresadora é a ferramenta que gira. Essa diferença, que parece pequena, é o que muda tudo. É isso que permite que a fresadora crie uma variedade quase infinita de formas. Bom, agora que a gente já foi apresentado, vamos dar uma olhada em como essa máquina funciona por dentro. Quais são as partes principais e como elas se movimentam para literalmente esculpir o metal. O princípio é de uma simplicidade genial. Imagina só, uma ferramenta de corte, que a gente chama de fresa, com vários dentes bem afiados. Ela gira e gira muito rápido. Ao mesmo tempo, a peça de metal, que está presa com muita firmeza, avança contra ela. Cada dente vai lá e arranca um pedacinho de metal, um cavaco. E assim, pouco a pouco, a forma desejada vai aparecendo. Basicamente, as fresadoras vêm em duas configurações principais. A vertical, que é a mais comum, tem a ferramenta apontando para baixo, tipo uma furadeira de bancada super potente. Já a horizontal tem a ferramenta deitada, o que é excelente para trabalhos mais pesados, sabe? Para fazer cortes bem profundos. E como é que a máquina consegue posicionar o corte com tanta precisão? Simples, usando 3 eixos. O eixo X move a peça para a esquerda e para a direita. O eixo Y move para frente e para trás. E o eixo Z move a ferramenta para cima e para baixo. Juntos, eles criam todo um espaço de trabalho tridimensional. Mas olha, operar uma fresadora não é só sobre força bruta. De jeito nenhum. É uma ciência. É como se fosse uma receita de alta gastronomia, onde cada ingrediente, cada ajuste tem que ser simplesmente perfeito para que o resultado saia como esperado. O ponto-chave dessa receita de corte é buscar o equilíbrio perfeito do que a gente chama de tríade sagrada da produção. De um lado, a produtividade. Do outro, a qualidade da peça. E fechando, o custo. Se a receita der errado, um desses três, ou todos eles, vai para o espaço. E aqui está a receita. Primeiro, os ingredientes, o tipo de metal e qual ferramenta usar. Depois, a temperatura, que é a velocidade de corte. Em seguida, o ritmo do corte, que é o avanço por dente. E, por fim, a porção, ou seja, a profundidade de corte. Vamos passar rapidinho pelos dois mais importantes. A velocidade de corte, a famosa VC, é a variável mestra. É ela que manda em quantas rotações por minuto, o RPM, a ferramenta vai girar. Se a VC for alta demais, gera muito calor e a ferramenta se desgasta num piscar de olhos. Se for baixa demais, o corte não fica bom. Achar o ponto certo é a chave de tudo. Depois vem o avanço por dente, o FIS. Pensa nisso como o tamanho da mordida que cada dente da ferramenta dá no material. Um avanço muito agressivo pode quebrar a ferramenta. Já um avanço muito tímido faz a ferramenta só ficar esfregando no material, o que também gera calor e desgaste à toa. É uma dança bem delicada. Agora que a gente já entendeu a receita, vamos ver os pratos incríveis que essa máquina consegue preparar. As possibilidades, sério, são quase infinitas. Ela consegue fazer desde uma superfície perfeitamente plana até perfis super complexos com curvas côncavas, convexas. A fresadora é capaz de esculpir geometrias que seriam impossíveis de fazer na mão com a mesma precisão. A capacidade dela de criar detalhes essenciais para a indústria é simplesmente brilhante.
Degraus perfeitos, ranhuras, padrões de furos com uma precisão de frações de milímetro. E ela faz isso de novo, e de novo, e de novo. Claro, para fazer essas peças todas não basta só a máquina, é preciso também um monte de acessórios, como essas morsas, para garantir que a peça esteja presa com uma força e uma rigidez absurdas. Qualquer vibraçãozinha pode estragar todo o trabalho. E agora a gente vai para o tópico que não é só importante, é a prioridade zero. Estamos falando de uma máquina que lida com forças gigantescas e ferramentas girando a milhares de rotações por minuto. E isso exige, mais do que tudo, uma disciplina de segurança que não pode ser quebrada. E essa frase aqui tem que ficar muito clara. Segurança não é um detalhe, não é uma nota de rodapé. Quando se trabalha com uma fresadora, é a prioridade absoluta, a número 0. É a primeira coisa em que se pensa antes mesmo de começar qualquer trabalho. E essas aqui são as regras de ouro que não tem negociação. Óculos de segurança, sempre. Nada de roupa solta, luva, joia, nada que a máquina possa agarrar. Checar 2, 3 vezes se a peça e a ferramenta estão bem presas, manter as mãos longe quando a máquina está ligada e, o mais crucial, saber exatamente onde fica o botão de emergência. No fim das contas, não é só seguir regras. É sobre ter um respeito profundo pela potência dessa máquina. Ela exige conhecimento do que se está fazendo e, acima de tudo, atenção total. 100% de foco em cada segundo da operação. Da próxima vez que alguém pegar um objeto de metal com aquele acabamento perfeito ou com uma forma toda complexa, vale a pena lembrar da fresadora. A precisão que constrói o nosso mundo muitas vezes nasce do caos controlado de uma ferramenta girando, esculpindo aço. A questão que fica é, agora que se sabe como é feito, será que essa precisão ao nosso redor vai começar a saltar aos olhos?